Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais esse dia. Em nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos nesta manhã. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete no coração deles a porção do dia de hoje. Em nome de Jesus, me deixe ser útil na vida deles. Amém. Bom dia, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 12. Diz assim: naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai, Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vai para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então, Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa. Vocês podem ter cavado, mas a água que está aí dentro está na nossa terra, então a água é nossa. E aí, Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente teve conflito por causa dele. Por isso Isaac o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro poço mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac chamou de Reobote, pois disse: finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. É interessante ver a trajetória de Isaac, né? A gente fala muito da fé de Abraão, mas Isaac também tem uma parcela assim nessa questão de fé igual a do pai dele. Quando Abraão foi fazer o sacrifício lá no monte, que ele ia ser o sacrifício, ele não questiona o pai, ele não briga com o pai, ele aceita que o Senhor vai prover, ele confia que Deus vai prover. Ele também tem um coração cheio de fé, da presença de Deus, e ele depois que ele vai viver a vida dele, né, sem a presença do pai, ele continua com o coração cheio de fé. Um coração cheio de fé, ele não precisa disputar nada com ninguém. Ele continua fazendo, continua trabalhando, sem participar de disputas. É meu esse poço, tá? Fica com ele. Esse poço de Ezeque, contenda, chamou de Ezeque, é contenda, vamos embora, deixa aí. Sitna, também gerou inimizade, oposição, larga aí com o povo, pode ficar, até que ele encontra Reobote e fala, finalmente. Ele não fala, finalmente vencemos. Ele, finalmente, o Senhor nos deu um lugar com um espaço suficiente para prosperarmos. Porque todos os outros, Isaac não teve espaço. É sofrido, gente, cavar poço, né? É sofrido, você vê que foi trabalho. Ele trabalhou para ter a riqueza que ele teve. Não caiu do céu, não foi mágica, teve um processo. E aqui ele fica em Gênesis 26, se você vê ele obedece a Deus ficando ali naquela terra de Abimeleque, porque Deus fala para ele não sair daquele lugar, para ficar ali e confiar na promessa. Então ele obedece a Deus e fica ali. E por obedecer a Deus, quando a gente está obedecendo a Deus, não falta nada, né? Deus supre a necessidade. Então fala que naquele ano que ele obedece a Deus e fica naquele lugar, ele
plantou lavouras. E ele era o rei dos poços, né? Porque ele já tinha aprendido com Abraão a técnica de furar poços, de cavar poços. E era uma técnica muito eficaz, porque todos os poços que Abraão cavou tinha fonte. Todos os poços que Isaac cavou tinha fonte. Não é? Ele tinha a técnica, devia ser um segredo de família. Porque assim, não é só cavar poço. Tem que encontrar a fonte para o poço valer a pena todo aquele esforço. Os filisteus não entulharam os poços porque eles não tinham nada. Entulharam os poços para impedir Isaac de usar a fonte que existia lá. E como ele prospera, ele fica muito rico, ele fica mais rico do que o próprio rei ali. Ele fala, e o rei chega para ele e fala, vai embora daqui, você está mais poderoso que nós. E Isaac vai para Gerar. E ali os servos de Isaac, que conheciam a técnica, tinha uma técnica especial, né, gente? Para encontrar água tinha que ter técnica. Todos os poços que eles cavavam, eles achavam fonte. E ele estava numa cidade diferente, estava em Gerar. Cavou poço ali, os servos de Isaac e os donos da terra, os pastores, começaram a criar conflito. Essa água é nossa. E aí, nesse poço, depois que Isaac sai dali do lugar que Abimeleque pediu para ele ir embora, ele foi sem discutir, sem brigar, sem exigir os direitos dele sobre aquele lugar, sobre os poços que ele havia cavado. E outro, as pessoas, ao invés de aproveitar os poços que Abraão tinha cavado, porque tinham fonte, eles entulharam, preferiram não usar. Jogaram entulhos. E aí quando Isaac vai embora, ele não fica discutindo direitos, eu também tenho direito, ele sai. Tudo bem, quer ficar, fica. Então eu vou embora. Cava novos poços e os pastores da cidade que ele está falam, não, essa água é nossa. Isaac chama aquele poço de Ezeque. Pode ficar. Aí cava outro poço, mais conflito, mais oposição. Isaac chama de Sitna, ou Sitínia, não sei o nome, Sitna, que quer dizer, não, esse poço aqui é Sitna, tem inimizade, tem oposição, deixa esse poço para esse povo aí, vamos cavar mais na frente. E quando eles cavam, o próximo poço, ele dá o nome de Reobote. Às vezes a gente não entende as portas fechadas, a gente não entende os conflitos que a gente vive, mas o Senhor está nos empurrando para Reobote. O lugar que a gente está tendo conflito, o lugar que a gente está tendo dificuldades, é Deus nos empurrando para um lugar mais espaçoso. Esse lugar que tem conflito, que não tem paz, não cabe você. Deus quer te dar mais espaço. Só que o que eu acho interessante aqui nesse texto é que não fala só que Isaac cavou novos poços, porque ele era o rei do poço, né, gente? E você sabe que quem tem água tem poder, tem a fonte ali de água, é poderoso, porque dá para você uma condição de plantar, de ter água para plantar, para produzir alimentos, para criar animais. A água é fundamental. E acaba que no fim, se você for ver, terminar de ver tudo o capítulo 26, você vai ver que as pessoas perceberam que não era o poço em si, era Isaac. Isaac era abençoado por Deus, sobre ele tinha uma promessa, sobre Isaac tinha uma bênção, que todo lugar que ele estava prosperava. Mas por que ele não podia ficar no lugar? Porque era um espaço menor do que o que Deus tinha para ele. Ele não cabia. Ele podia se fazer de vítima, exigir um direito, mas eu cavei, eu trabalhei, eu não roubei. A minha riqueza eu não consegui passando por cima de ninguém, foi trabalhando, foi lutando. Mas Deus só estava empurrando ele para Reobote. Aquelas situações difíceis era direcionando ele para Reobote, para o lugar onde caberia tudo que Deus tinha para ele viver. Só que ele não só cavou poços novos, ele considerou os poços que o pai já tinha cavado e tirou os entulhos. Porque embaixo dos entulhos que as pessoas colocam sobre você, querendo anular sua identidade,
os entulhos que os outros colocam sobre você. Você precisa tirar. Não adianta você só aproveitar novas oportunidades. Você tem que olhar para o seu coração e tirar os entulhos que os outros colocaram. Para que você participe, para que você fique pleno no lugar que Deus vai colocar você, que é Rehobote. Enquanto os servos de Isaac cavavam novos poços, Isaac decide tirar todos os entulhos que tinha nos poços do pai. E ele tira, ele ali tem fonte. Foram colocados entulhos porque tinha potencial naquele poço. Por isso foi jogado entulhos, para que aquele potencial não saísse, não viesse à tona. E Isaac desentulha, tira toda a sujeira de dentro do poço, toda a lama de dentro do poço. Porque naquela lama ali tinha uma fonte preciosa que o pai tinha descoberto no passado, mas que os entulhos impediam que aquela fonte surgisse. E aí, além dos poços novos, tinha ainda as fontes do pai, que ele, para honrar o pai, ele manteve o nome dos poços, ele não colocou nome diferente. Ah não, colocar um nome mais moderno. Não, ele honrou o pai. Esse poço aqui foi meu pai que ele cavou. Foi meu pai que descobriu essa fonte. Eu vou manter o nome, manter a identidade. Sabe, tem coisas em você preciosas que as pessoas jogaram entulho com palavras, com decisões e escolhas que entulharam tantas coisas dentro de você. E você quer sair desse lugar e viver coisas novas, mas Deus quer tirar o entulho, todos os entulhos que os outros jogaram sobre você. É lindo ver que Isaac não fica parado, ele continua seguindo, ele continua cavando. Não deu aqui, tá? Então vamos seguindo, vamos cavando, até chegar em Rehobote. Tem um lugar espaçoso para você. Fala que quando ele cava esse poço de Rehobote, não tem mais discussão, não tem mais conflito. E acaba que Isaac deixa um rastro de bênção para aquele povo. Porque é uma bênção já ter um poço cavado com fonte, né, gente? Aqueles pastores foram abençoados. E Isaac não brigou por causa disso. Você vai abençoar na jornada que você está passando, na sua vida, na sua história. Você vai abençoar pessoas. Tem pessoas que vão desfrutar do seu trabalho, de algo que você fez. Porque você passou ali, porque você trabalhou naquela empresa, porque você se dedicou. Mas ali teve conflito e você teve que ir saindo, mas não pare. E quando ele chega em Rehobote, que cava o poço de Rehobote, ele fala assim, ele não fala, eu venci. Até que enfim a gente venceu. Conseguimos vencer nossos inimigos, derrotá-los um por um. Agora a gente tem espaço suficiente. Ele fala, agora o Senhor nos deu um lugar de espaço. Aqui nós vamos poder prosperar. Porque lá onde o rei pediu para ele sair, lá não tinha mais espaço. Mas você acha que se fosse para ele decidir ele ir embora, se ele já estava num lugar confortável, já tinha toda a riqueza, já estava tudo funcionando, tudo direitinho, para recomeçar de novo e ainda ter que desentulhar poço? Mas ele não discute, ele não disputa, ele simplesmente segue. Eu não sei quais são os entulhos que tem na sua vida que você precisa tirar. Os entulhos de palavras, de abandono. Tem aí, você fala, mas é porque olha o que aconteceu comigo. Olha, Fernando, entulhar os poços do meu pai. Vou desentulhar. Vamos lá, vamos limpar. Porque eles só jogaram entulho porque tem potencial. O inimigo das nossas almas, na nossa jornada, usou pessoas, usou palavras para entulhar, para esconder o nosso potencial. E tem muita coisa que você tem vergonha de ser, vergonha de falar, que você fica tímido para se expor. E é justamente essa timidez, essa vergonha de colocar para fora que são os entulhos
dentro do seu potencial, porque é justamente isso que mais te deixa tímido, recuado, com medo, é o potencial da fonte que vai te conectar com as pessoas, porque são seus iguais, porque passaram pela mesma coisa. Falar, Isaac conseguiu chegar em Rehobote, eu também vou conseguir. Fernanda também passou por isso, tirou os entulhos. Não adianta você querer viver coisas novas se existem entulhos dentro de você que pessoas colocaram para enterrar seu potencial. Tem potencial aí, tem coisas dentro de você útil para a sua jornada, para a nova estação, mas estão entulhadas. Os poços, eles não foram entulhados porque não serviam mais. Porque os poços eram fechados, não tinham fontes, eles eram fechados. Por que eram entulhados? Para que às vezes nenhum desavisado caísse ali dentro. Mas esses poços de Abraão que foram entulhados, eles não foram entulhados, fechados, porque não tinham fonte. Foi por causa da inveja, dos conflitos, da oposição. Isaac continuou cavando poços novos, mas desentulhou todo o passado. Todos os poços do pai. Essa é a minha identidade. Foi com ele que eu aprendi a cavar poço. É eu que aprendi a técnica com meu pai. E olha só, esses poços que ele cavou é prova de que eu continuo o legado que estava sobre meu pai, está sobre mim. Porque não é o lugar, é o Senhor que está comigo. E aquele povo teve que reconhecer que Deus era com ele. Cansaram de dar conflito, dar trabalho para Isaac. Ele chega em Rehobote. Talvez você está vivendo momentos de muita pressão, de muito conflito. Que tal você parar de se angustiar porque é um conflito e começar a olhar para isso como Deus te conduzindo, Deus te deslocando para Rehobote. Tá tendo conflito, tá tendo falta de paz, tá tendo angústia, você tem trabalhado muito, você tem se entregado muito, mas você não consegue ver, mas Deus está empurrando você para frente. Eu já fiz uma live, né, sobre isso, até não sei se vocês lembram, quem tá comigo há mais tempo. Tinha uma modinha que eles cantavam, né, oi gente, em Goiás era assim, era oi gente minha gente, oi gente meu irmão, o pobre só vai pra frente com topada ou empurrão. Lá em Goiás eles cantavam muito isso, antigamente, e é isso. Às vezes nós precisamos de topadas, de empurrão, de conflitos para nos movermos. Eu já contei para vocês o quanto que eu sou acomodada. Porque eu me adapto rápido a situações difíceis. Olha, se tiver uma pessoa que se adapta mais rápido do que eu a uma situação complicada, eu tô para conhecer, porque eu ainda não conheço. Pode ser igual a mim, mas mais eu tenho muita facilidade para me adaptar a coisa ruim, gente. A dificuldade. Eu vou me adaptando. Só que aqui, Isaac não foi se adaptando. Ele foi seguindo. Ele dava nome para os lugares. Nomeia os seus conflitos. Para você lembrar de não voltar lá mais. Não vou voltar. Nomeia. Esse aqui tem nome. Esse conflito aqui. Esse aqui é Ezequiel, conflito. Bora pra frente. Vamos cavar outro poço. Esse que tá brigando, deixa com eles isso aí. Rehobote foi o lugar que Deus deu para Isaac, fala que tinha espaço. Porque antes não tinha espaço. Que às vezes você está acomodado e Deus quer mais de você porque você tem mais para dar. Você tem potencial, você tem coisa aí. Então, duas coisas. Não pare. Continue seguindo. Ah, mas olha só, ficaram com a minha ideia, ficaram com o meu projeto. Segue, você é uma fonte. Se você fez um projeto, tem fonte para mais projeto, é fonte. Fonte é algo que não para, não cessa. Então, onde está tendo conflito,
Para de ficar com pena de si mesmo. Ah, meu Deus, olha o que estão fazendo. Segue sua vida. Vai, não desiste. Porque tem um lugar espaçoso. Esses lugares de conflito são apertados, são limitados. Não deixa você crescer mais. E Deus quer expandir, porque Ele quer colocar você num lugar maior. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, sabe? Desentulha, tira todo o entulho de sujeira, de palavras, de passado, de traumas. Coloca todos os seus traumas. Ah, mas é porque eu sou TDAH, é porque eu tenho essa síndrome. Eu já falei pra vocês, diante de Deus não existe síndromes. Ele pega tudo e contribui pro seu favor. Olha o que me fizeram. Pega todos esses entulhos. Fala, Deus, tá aqui os entulhos. Tirei tudo, tá na sua mão. Me dirija para Rehobote. Se eu tenho um espaço maior, eu não vou ficar aqui nesse lugar sufocado, com pena de mim mesmo. Vou continuar trabalhando e seguindo em frente. Para terminar essa live, eu quero deixar com você o versículo de Gênesis 26, 18 e Gênesis 26, 22. O 18 diz assim: Então Isaac partiu de onde estava, estabeleceu em Gerar e armou tendas. Aí o 18 fala assim: reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Aí agora o 22. Isaac abandonou o poço, o que ele chamou de Ezeque, de Sitna. Aí fala assim: e mandou cavar outro adiante. Dessa vez, ninguém mais discutiu sobre ele por causa dele. De modo que Isaac o chamou de Rehobote e disse: venci, consegui. Não, ele disse: finalmente. Deus criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe sua vida. E que você tire os entulhos. Porque é só a gente, tá? Ninguém pode tirar os entulhos pra você, tá bom? Sua mãe não pode, seu pai não pode, seus filhos não podem, seu marido, sua mulher, ninguém pode. Os únicos que podem tirar os entulhos do poço do seu coração é você. E aí, pode cavar poço novo, pode desfrutar dos poços que foram entulhados dentro da sua alma. Tem muita coisa pra você viver. Não terminou, não. Não importa a idade que você tenha. Deus tem coisa nova todo dia, tem estação nova para você. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, aqui está o nosso coração. Eu coloco o coração dos meus irmãos agora nas tuas mãos. Tire todos os entulhos, Pai. Que meus irmãos consigam identificar quais são os entulhos que estão impedindo que a identidade deles sejam a fonte de tudo aquilo que o Senhor quer que eles desfrutem. E que todos que passarem pela jornada deles desfrutem também, porque o Senhor derrama sobre nós tanta bênção, que não é só para nós, é também para os nossos irmãos. E que os meus irmãos tenham direcionamento para os novos poços e dê espaço para eles. Tirem ele, arranque os meus irmãos destes lugares sufocantes, conflituantes, que não tem espaço. E que eles tenham agora a oportunidade de olhar para o Senhor e ver a direção para desentulhar e para cavar novos poços, novas oportunidades. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.